Olá, muito boa tarde, então, aos nossos amigos que estão nesse canal, compartilhando com a gente um pouquinho dessa informação. Hoje a gente traz uma pessoa fantástica que tem uma história maravilhosa para nos contar. Eu estarei, então, logo, daqui a pouquinho, na verdade já estou com o Theo Orozco, CEO da Exact Sales, a maior empresa de Sales Engagement na América Latina. O Theo é também VP da DVB, VP, vice-presidente da DVB Brasil, e autor do livro De 0 a 50 milhões pela Alta Books. Theo, muito prazer estar com você aqui. Também, obviamente, já desde cara, muito obrigado. Eu quero agradecer por todos os participantes desse webinar. Então, vamos lá, Theo, como é que está você? Pô, que isso, para mim é um prazer estar aqui contigo também. Obrigado. Olá, todo mundo. Acho que sempre que a gente vem bater papo sobre conteúdo, trocar experiência, né, que a gente consiga evoluir juntos, é um aprendizado para mim também e para todo mundo que está batendo esse papo. Então, espero que a gente gere um conteúdo de alta qualidade, de riqueza, que o pessoal possa aplicar no dia a dia, porque também não adianta a gente ficar só na ordem de conteúdos muito amplos, né, e a gente não conseguir ter aplicação prática. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Eu espero que eu consiga cumprir essa missão aí da melhor maneira possível. E obrigado pela confiança de ter me convidado. Que é isso. Eu quero ressaltar aqui que a presença do Theo, ela vem na hora mais correta possível, tá? Porque o Theo, ele é um super especialista nessa relação de consumidor-marca, na questão da intensidade, da forma de se consumir, enfim, no engajamento de vendas, engajamento da marca. E agora nós estamos num momento assim que isso mais do que nunca ele se tornou necessário, inclusive com novas modalidades de fazer isso. Então, para quem está nos vendo agora, presta atenção do começo ao fim, que a gente está com o maior especialista que a gente podia estar nesse momento para falar sobre isso. E a gente sabe que é uma necessidade absurdamente grande, então todo mundo que precisa dessa informação vai tê-la aqui. Theo, que legal, obrigado pelas palavras. Antes de mais nada. Não, viu, mas eu só fui, como é que eu posso falar para você? Eu fui bem simples nisso, eu poderia até ser mais intenso nesse elogio, porque você cabe tudo isso para você. Mas, Theo, me diz o seguinte para a gente, como é que você vê esse novo patamar da relação consumidor e marca para esse momento e para os próximos que vão vir aqui para frente? Eu sempre acho que para a gente entender o que vai vir para frente, a gente tem que olhar para trás, né? Então, assim, é o jeito mais fácil da gente entender, olhando o nosso passado, a gente entender o futuro. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando tudo começou, essa crise e tal, eu preparei uma palestra nova, que eu até dei no evento Não Pare Adapt da Exact, e essa palestra eu tive que estudar as últimas crises. Quando a gente fala crise, a gente fala guerras também, né? Guerras e crises em geral. Porque a gente está vivendo um cenário muito parecido com guerra, né? Muita morte, muita coisa acontecendo. Tem muitas particularidades que são semelhantes. E aí, quando a gente começa a olhar esse cenário, a gente tem alguns estudos de Stanford e de algumas outras universidades que mostraram essas projeções, e elas falam que, historicamente, a gente divide o pós-crise em 3 momentos. O primeiro momento, ele é um momento que, logo que ele acontece, é um momento de luto. É aquele momento que você dá o baque, que alguns têm vontade de ir para baixo da mesa chorar, alguns têm vontade. É aquele momento que todo mundo se recolhe, todo mundo vai olhar para os números. Ô, né? Theo, dá para dizer que é o momento do desespero, é assim? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um momento que, assim, eu digo que o empreendedor ele erra muito nesse primeiro momento, porque ele muitas vezes toma decisão baseada no pânico e não no medo. O medo ele é normal, a gente tem que ter medo. Ele é um momento que, o cara que não tiver medo no momento desse, ele é um psicopata, não tem como ele não ter, né? Agora, o pânico, ele te faz tomar decisões imbecis, né? Então, assim, essa linha é muito tênue entre esses dois. Eu gosto de dizer que o que eu vi, assim, eu dou mentoria, tenho felicidade de ter sido nos últimos 2 anos apontado como um dos 10 melhores mentores do Brasil. E na mentoria, quando eu tô dando a mentoria, agora nesse momento de crise, eu percebi 2 tipos de empreendedor. O cara que saiu tomando a decisão, desculpa a palavra, mas a moda caralho, fazendo as coisas de qualquer maneira. E o que esse cara fez, basicamente? Ele começou a se engasalhar baseado na previsão do tempo, né? Ele olhou, todo mundo disse que ia dar frio, ele falou, ok, vou botar meu casaco. Botou todos os casacos que ele podia. Então ele saiu demitindo, ele saiu tentando fazer tudo. O outro cara, que é o cara que resolveu abrir a janela, né?
Então, aquele cara que pegou, abriu a janela e falou, não, peraí, estão dizendo que vai ser gelado, deixa eu ver como é que tá aqui. Que é o cara que olhou para seus números, né? Que eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Então, como é que tá o impacto aqui, para mim, esse impacto? E aí, quando a gente passa para olhar para os números, é traçar cenários. Na Exact, a gente traçou 4 cenários. Cenário otimista, o neutro, o pessimista e o catastrófico, né? Aquele cenário onde, putz, ia dar tudo muito errado. E aí, dentro desses cenários, a gente traçou estratégias para cada um deles. E aí, felizmente, a gente ficou acima do otimista até agora, batemos recorde de venda mês passado dentro da Exact, porque a gente começou a entender o que a gente podia fazer para ficar no melhor cenário. Então, a gente planificou, olhou onde é que estavam nossos gargalos dentro dos números, né? Teoria dos gargalos, acho que mais do que nunca, Goldratt, o livro A Meta, faz super sentido, que ele vai te dizer para planificar e olhar onde é que tá o teu fluxo está tendo problema. E a gente entendeu que a gente tinha um problema de fluxo na parte de atendimento, que a gente precisava estar mais próximo do que a gente já é dos clientes, e tinha um outro problema de fluxo na parte de agendamento de reuniões. Ficou mais difícil de agendar as reuniões para o vendedor lá na hora da venda. Então, o que a gente fez? A gente pegou dentro da nossa empresa as pessoas que estavam ociosas, o RH não vai contratar mais tanto, eu tenho um time de RH grande, desloquei para atendimento. Meu vendedor, eu tenho menos reuniões, então meu time de vendas, eu não preciso de todo mundo, eu preciso de metade desse time, o restante vai ligar, vai marcar, vai agendar. E a gente remodelou as peças do tabuleiro e deu muito certo, a gente conseguiu estar super acima do cenário otimista. Eu acho que são 2 modelos diferentes de se pensar. Eu dei uma mentoria que um cara me falou assim, numa semana ele me falou, cara, eu vou ter que demitir, tinha acabado de acontecer, Viola, vou ter que demitir, vou ter que fazer isso, um pack de demissões. Aí eu falei para ele, cara, dá uma segurada, porque espera para ver o que vai acontecer, como é que vai estabilizar, o que o governo vai trazer, etc. E ele falou, não dá para segurar. Cara, ele decidiu demitir, 2 dias depois veio a flexibilização do trabalho. Ele me ligou e falou assim, cara, putz, se eu soubesse que eu podia flexibilizar, não precisava demitir, porque a gente vai continuar nesses momentos, a gente tá só no primeiro momento que é de luto, e os outros, eles dependem muito das tuas decisões. Cada próximo momento depende da tua decisão anterior. E demitir é uma decisão muito difícil. Theo, e tem o seguinte, né? A gente também creio que tenha que observar também que leva um tempo para se formar um time bom, né? Bons craques, bons jogadores. Exatamente. Se você demite na época de pânico, na época de desespero, o investimento depois não acaba sendo muito mais pesado para você recompor o time, não? Então, sem dúvida, supostamente, escutando aqui o que você está falando, a gente chega rápido a uma conclusão que, peraí, todo cuidado com a demissão, porque depois a reconstrução do time pode custar mais caro, não é assim, não é isso? Sem dúvida nenhuma, e inclusive a demissão no Brasil ela é cara, né? Ela não é barata. A gente tem um custo demissional, a gente tem um custo admissional, que é uma carga gigantesca, é diferente dos Estados Unidos. Quando chega um fundo americano dizendo, vocês têm que recolher e demitir, peraí, tu tem que entender que lá são outras, a gente tem que entender a diferença, inclusive em termos legais de um país para o outro. Lá você pode demitir hoje e contratar amanhã a mesma pessoa, que você não pode fazer isso. Lá você tem um custo muito mais baixo, tanto de contratação como de demissão. Aqui não, aqui essa carga é alta. Lá você tem um número de pessoas preparadas muito maior do que aqui, que você tem que formar as pessoas. Então, são realidades muito diferentes. Lá o governo é capaz de injetar trilhões na economia. O Brasil não tem trilhões de PIB. Então, assim, não dá para comparar essas duas coisas. São mundos diferentes, né? Totalmente. As estratégias têm que ser diferentes também. Então, assim, eu gosto de dizer que nesse momento de luto houve muito isso, e a gente está saindo desse momento de luto. A gente está entrando para um segundo momento, e nesse momento de luto, falando um pouquinho das relações entre as pessoas que estão comprando e os vendedores, né? É aquele momento onde você liga, às vezes, e a pessoa fala assim, como é que tu tá querendo me vender alguma coisa agora? Né? Quem que não passou por isso nesse momento? Todo mundo passou por isso. Só que o grande ponto é que nesse momento o que a gente entendeu dentro da Exact, a gente precisava trazer para o discurso um tom de empatia. Então a gente precisava trazer antes, quando eu fosse ligar, e a gente trabalha na Exact muito com ativo, né? Trabalha com o que a gente chama de cold call, os mais, cold call 2.0, 4.0, aí para vender livro o pessoal bota um monte de título, né? Mas a verdade é que é ligação fria. A gente trabalha com ligação fria, uma lista, eu vou ligar para conseguir entender a realidade do cara e ver se a gente tem fit de fazer negócio. Ok, quando eu estou ligando nesse momento, as portas são muito fechadas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um discurso que eu consiga abrir mais portas e eu tenho que ligar o dobro, eu tenho que focar o dobro. Então, esse é os 2 pontos. Esse discurso de abrir mais as portas, ele normalmente vai mais para empatia.
Na Exact, a gente tem uma forma de lidar que é normalmente a gente vai num mais persuasivo na abertura. Então eu falo, olha, pô, você é de tal mercado, eu tenho essa e essa empresa que são líderes do teu mercado, que são meus clientes, e eu queria conversar contigo. Isso funciona muito bem quando a gente faz. Quando a gente trabalha com os maiores do Brasil, isso funciona muito bem. O que a gente teve que mudar um pouquinho? Isso já não funciona bem nesse momento. Quando tu fala isso, ele vai falar, legal, cuida deles e me deixa aqui no meu canto. É isso que vai acontecer. Então eu não posso ir tão invasivo. O que a gente começou a fazer? Alongar um pouquinho o pré-ligação e descobrir mais coisas sobre esse cara. Usar fontes como LinkedIn, como outras fontes. Fazer um pouquinho mais de mineração sobre o comportamento desse cara nas redes, para que daqui a pouco eu descobrir que ele fala assim, quarentena é muito ruim, vai matar muito mais gente do que o próprio corona. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, vamos lá. Estou dizendo que ele falou isso. Quando ele falou isso, quando eu ligar, eu vou deixar primeiro ele desabafar. Eu vou dizer, putz, a quarentena tem 2 efeitos, né? Ela tem um efeito de saúde, mas tem um efeito econômico que pode ser muito difícil. Quando eu falei isso, ele vai desabafar. Puta, e vai começar a falar. A partir do momento que ele desabafou, ele já me deu a confiança de ouvir o desabafo dele. Fica muito mais fácil de eu conectar depois. Então, o que aconteceu? A gente alongou as ligações, só que a gente conseguiu retomar o número de agendamentos que a gente tinha. Então, aí que a gente tem que ser estratégico. Esse relacionamento, ele ficou um relacionamento de muita empatia no primeiro momento. A gente está entrando num segundo momento, que é um momento que a gente chama de despertar e esperança. Esse momento é um momento que tu já botou a máscara em ti, tu vai botar nas crianças. Basicamente é isso. Você vai começar a entender como é que você vai sair dali e proteger os teus. Então tu vai começar a pensar nas outras pessoas e pensar em como é que tu vai sair daquela situação ali. É o momento que todo mundo começa a fazer conta, a matemática começa a entrar na negociação. Então, antes, eu sempre falo, antes eu entrava numa loja, eu comprava uma camisa social. Ok, comprava, vesti, gostei, comprava aquela camisa social. Se eu achasse outra que eu gostei também, eu comprava outra também. O poder de compra estava muito na mão do consumidor. A gente vinha numa crescente e o poder de compra está na mão. Agora não vai ser mais assim. E não só o poder de compra, a gente vinha numa crescente que te deixa menos inseguro para fazer as compras. Agora isso mudou. Agora a insegurança ela vem à tona. Então quando eu entro numa loja agora, eu vou provar e vou dizer, não, ok, eu vou olhar outras aqui e eu vou querer que o vendedor me explique, não, mas calma aí, isso aqui eu posso botar na máquina, como é que funciona, isso aqui faz assim, faz assado, é feito de que fio, enfim, eu vou querer muito mais informação. A tendência, nesse momento, é as negociações se alongarem. Elas se alongarem bastante. A gente tem nas crises anteriores que as negociações se alongarem de 2 a 3 vezes o tempo médio de negociação. Então, assim, tem que estar atento a isso. Tem como reduzir? Tem estratégias para isso. Mas o normal é que se alongue. E não só se alongue em tempo, tá? Se alongue em número de touch points, que a gente falou, ou seja, número de interações até que feche o negócio. Essa crise tem uma característica legal, porque ela abriu uma porta que antes não se tinha tanto. Os mercados começaram a ser mais receptivos para videoconferência, mercados que antes não faziam. Para a minha avó, eu brinco, a gente conversa hoje por videoconferência. E ela acha normal, né? Exato, está abrindo Isso quer dizer que ela amanhã vai começar a comprar online toda hora? Não, ela vai continuar indo na loja. Só que existem touch points, a loja vai conseguir fazer contato com ela pelo telefone, que antes não fazia. Talvez vai ter um tipo de offline conversando com online melhor. Então, assim, também a gente não pode cuidar, porque um dos maiores mortalidades de empresa após, nesse segundo momento, na verdade no terceiro, é erro de timing. Sabe, a empresa que entendeu que, não, a crise vai acelerar tudo, então agora vai ter o carro dos Jetsons que vai voar. E não é assim. A coisa não funciona do 0 para o 80. É gradativo. Você pode até chegar lá. Quem consegue ler muito isso é quem trabalha com internet das coisas. Internet das coisas é campeão de empresa falindo porque errou time. Nossa, eu cansei de conversar com um empreendedor que queria fazer queria fazer um negócio muito além do que aquele momento estava pronto. Do que o momento compra, né? Do que aquele momento pode até ser bonito, mas não encaixa, né? Exatamente. E aí as pessoas confundem dor com... problema com dores. São coisas diferentes. Problema e dor são coisas diferentes. Então pode ser que o cara tenha aquele problema. Ele tem um problema que ele não consegue contar o estoque dele. Pode ser um problema. Agora, até isso ser uma dor capaz de ele pagar uma fortuna para pegar um drone, rastrear tudo, botar identificador em tudo para jogar para um RP que ele nem tem muitas vezes, é outros 500.
São coisas diferentes. Problema e dor são coisas diferentes. Eu brinco que eu posso estar com essa minha camiseta, ela pode estar toda furada aqui embaixo. Mas a câmera só pega até aqui, só até a logo da Exact, ela não pega tá bom. Então tá tudo certo, eu tenho um problema, mas eu não tenho uma dor. Agora, se a câmera pegasse tudo, aí eu ia ter uma dor, aí eu ia ter que trocar de camiseta. Então, assim, esse é o exemplo, né? E nesse momento a gente tem que buscar dores, e não problemas. As pessoas não vão comprar mais só por causa do problema, tem que estar doendo. Elas vão priorizar a compra dela. Então, assim, esse é um momento que a matemática tem que ser muito racional. Você tem que provar ROI, retorno sobre investimento de curto prazo, nesse segundo momento. Então, você tem que mostrar, olha, me investindo, sua compra tem que virar um investimento, e esse investimento tem que ter o retorno dele no curto e médio prazo. Senão as pessoas não vão investir nesse momento, elas estão pensando em como é que elas vão sair dali, e não em como é que elas vão ficar daqui a 2 anos. Então, assim, a grande maioria está se comportando dessa maneira. Ele é um momento que, socialmente falando, ele é um momento interessante, porque em toda a crise foi muito parecido. Aqui eu falo assim, tomara que seja diferente, mas todas as crises, se você estudar, 2008 estava aí, 2007, né? Todo mundo falou, não, o bom disso tudo é que a gente vai sair melhor enquanto sociedade. E não é bem assim, a brincadeira, a história não nos diz isso, tomara que seja, mas a história não nos diz isso. Esse é o momento que normalmente, nesse segundo, depois que passou que a gente tá nessa esperança, passou o luto, a gente começa a compartilhar muito, né? A gente começa a ajudar o outro. A gente começa sabe, é um momento que as pessoas estão muito se ajudando. Por quê? Porque elas já entenderam o problema delas, estão começando a ver como é que elas vão sair, e elas estão começando com o coração ainda muito aberto, a competição ainda não chegou. Mas daí a gente vai entrar no terceiro momento. E o terceiro momento é o momento de competição. Porque o mercado volta e cada empresa volta tem muito pior. A gente tem menos gente comprando do que antes. Por quê? Porque o desemprego aumentou, então você tem menos poder de compra, você tem menos gente comprando. Isso quer dizer que a tua empresa vai pior? Não, porque essas pessoas que estão comprando estão mais seletivas também. Então as empresas que no segundo momento cuidaram de deixar os processos bem azeitados, as ferramentas bem azeitadas, as pessoas motivadas, que nessa tríade, para mim, no meu livro eu tenho um capítulo que eu falo só sobre essa tríade, pessoas, processos e ferramentas. Se o cara cuidou dessa tríade no segundo momento, ele vai muito bem no terceiro. Porque as pessoas vão estar mais... As pessoas não compram mais só pelo preço. Eu tenho concorrentes hoje na Exact que eles são mais baratos, mas oferecem muito menos do que a gente. Não estou julgando a qualidade. Estou falando em termos de robustez do software. Isso é notório, não é... Eles oferecem menos e são mais baratos. Às vezes eu perdia por preço para esses caras. Hoje tem uma enxurrada de cliente deles vindo para mim. Por quê? Porque agora, nesse momento, as pessoas não estão mais buscando mais barato. Elas estão entendendo assim, ó, o que pode me tirar de onde eu tô? É vender? É vender. Então eu vou procurar o melhor que tem, a melhor coisa que tem para eu sair daqui e conseguir comprar. E conseguir fazer essa venda acontecer, desculpa. Então, assim, esse é o ponto onde você começa a se diferenciar. Nesse terceiro momento, quem conseguiu no segundo momento adequar muito bem, entender as dores reais do mercado, passa bem pelo terceiro momento. Quem não conseguiu, normalmente vai à falência ou fica muito debilitado. Uma outra coisa que no segundo momento, você falou bem, quem não tirou as molas propulsoras. Porque aquele cara que tá sem equipe de venda, demitiu todo mundo, demitiu ferramenta, tá sem equipe de atendimento, ele tem que remontar tudo. E esse terceiro momento não dá muito tempo, porque é muita agressividade nesse terceiro momento. É um momento onde, para uma vaga de emprego, você tem várias pessoas. Então, quem não se preparou bem também vai perder seu emprego ou não vai conseguir uma recolocação, porque não se preparou. Tem que usar esse segundo momento para se preparar muito. Ele é um momento que a empresa que não se preparou também vai perder o cliente, vai perder... É muito interessante a gente ver Magazine Luiza fazendo esse sucesso que está fazendo, né? E eu aplaudo de pé, porque se prepararam muito para isso. Aconteceu mais rápido do que eles estavam óbvio, aconteceu muito mais rápido. Esse mundo, esse universo que era para ser lá para frente, veio antecipado. Mas eles já vêm se preparando, as americanas, eles já vêm se preparando há algum tempo para fazer essa transição. Então eles têm que colher os frutos. Quando adiantou, eles ainda estavam um pouco de calça curta, mas muito menos que os outros. Então, assim, agora, nesse terceiro momento, quem não se preparar no que a gente está vivendo, que é o segundo, tá ferrado no terceiro. O terceiro é um momento de competição. É um momento que a sociedade começa a entender que, talvez a gente não saia tão melhor assim. É um momento que a sociedade começa a entender que as pessoas... antes a gente entendia, e agora todos entenderam quanto é bom ficar em casa com seus filhos. Então todo mundo vai ficar mais em casa. O terceiro momento vai começar a entender. É ótimo ficar em casa, mas se não tiver dinheiro para botar comida, não adianta nada ficar em casa. Então as pessoas vão começar... As pessoas que trabalhavam 8, no pós-crise, normalmente trabalham... Tu vai olhar, elas trabalham 10, 12 horas. As pessoas
passam a ter 2 empregos, as pessoas passam, assim, a poder de barganha vem para a mão das empresas e nem todas. A Exact, a ViaSoft, com certeza não vão ser esse tipo de empresa, mas muitas empresas elas vão começar a explorar esse poder de barganha. Veio para minha mão, que ele estava na mão do colaborador, você sabe disso. A gente estava tendo que fazer o quê? Porra, na Exact a gente tem tudo, a gente tem mesa de sinuca, a gente tem ginástica laboral, a gente tem yoga, a gente tem... Cara, tem tudo na Exact. A gente faz tudo para atrair as pessoas. Então, assim, por quê? Porque estava muito difícil atrair bons talentos. Nesse momento, a barganha muda. Ela vai para a mão da empresa. E aí a gente vai manter fazendo isso porque vai ser um diferencial, porque muitas vão cortar custo, né? Porque vai estar mais fácil o acesso. Mas eu não quero o cara mediano, eu quero o cara top. Mas eu acho que empresas que são bem responsáveis, assim, só pegando esse teu gancho, elas também não ficam se aproveitando desse momento de crise, né? Nós tivemos aí alguns exemplos aí a nível de mercado de empresas que fizeram coisas meio assim difíceis até de julgar, umas coisas meio tipo se aproveitando de uma situação para cima do colaborador, mostrando aquele lado mais negro da empresa, né? Mas eu acho que empresas que são empresas de qualidade, que pensam no futuro, não é esse o caminho, né? Que tem que se buscar, né? Eu acho que a parceria continua, né? A longevidade, ela não é pensada... As empresas que são realmente duradouras, eu tenho a felicidade de ter no conselho da Exact o Júlio Moura Neto. Ele foi CEO da Manco Mundial, da Schindler Mundial, conselheiro da Natura, então, assim, vice-presidente do Instituto de Genebra de Sustentabilidade. É um cara super graduado, e ele fala muito isso pra gente. Assim, ele fala que ele passou por muitas empresas gigantescas, mundialmente falando. E elas, quando tinha crise, o grande ponto delas é que elas aproveitavam esse momento para fazer com que todos os seus clientes ficassem mais próximos dela. E quando eu falo todos os seus clientes, é clientes internos e externos. Então, assim, o cliente externo, que é aquele cliente que você atende, você tem que estar mais próximo do que nunca nesse momento. Eu brinco que, assim, quando eu vendi minha primeira empresa, a Exact é minha segunda empresa, eu vendi minha primeira. Foi uma decisão muito difícil vender minha primeira empresa, tipo, psicologicamente falando. O desapego é uma coisa muito difícil. E foi dificílimo para mim. Eu lembro de todo mundo que estava ao meu lado. Eu posso te listar e fazer Cara, eu sei de quem ligou para mim, eu sei tudo o que aconteceu. No meu primeiro casamento, que eu acabei, felizmente estou no segundo, e espero que tenha sido a primeira e última separação da minha vida. No meu primeiro casamento, eu lembro todo mundo que me ligou, todo mundo que conversou comigo, todo mundo que estava ao meu lado. Eu lembro quem me incomodou. Esses momentos de crise, você vai lembrar para sempre das pessoas que estão ao teu lado. Tanto o cliente lá fora, que é o teu cliente da tua empresa, quanto o teu cliente interno, que é o teu colaborador. Esse é o momento de tu ter verdadeiros caras apaixonados pela tua empresa. São as pessoas que pro resto da vida da tua empresa, elas vão dar a alma delas, o sangue delas para que aquilo aconteça. Por quê? Porque elas sabem que tu deu para ela naquele momento que tu precisou. Então, assim, na Exact a gente tem feito muito isso. A gente tem garantido os empregos, a gente tem trabalhado... Por quê? É fácil pra gente fazer isso, é difícil pra caramba, mas eu tô pensando, não no agora, eu tô pensando na Exact daqui a 10 anos. Eu não quero Exact pra agora. Então, assim, se vou ser eu que vou estar lá, ou se eu vou ter vendido, são outras coisas que vão acontecer, mas se eu pensar no agora, com certeza eu não vou ter o crescimento que eu preciso para que qualquer coisa aconteça lá na frente. Então, assim, eu acho que bom, os empresários têm mudado muito da filosofia deles, eu acho que a gente vem de geração em geração de empreendedores evoluindo nesse sentido. E aí a gente vem entendendo que a gente depende de pessoas. É aquela tríade. Um não funciona sem o outro. É pessoa, processo e ferramenta. Se você não tiver uma das três, você está ferrado. As três têm que estar sinérgicas, as três têm que estar... E claro, aí tem o produto vindo aí, tem outras, mas basicamente, se você tiver processo, se você tiver ferramenta e pessoas, o produto vai vir bem. Porque você vai ter processo para ouvir teu cliente, para desenvolver a funcionalidade. Tudo vai estar sinérgico se você tiver essas três coisas. Então, assim, na minha visão, esse terceiro momento de competição, ele vai ser um momento onde você vai começar a ter que provar muito valor, o vendedor vai ter que entender muito, a arte da guerra volta a ser muito forte, né? Você tem que se conhecer e conhecer teu inimigo para vencer a guerra, né? Então você vai ter que conhecer muito sobre para quem você está vendendo e conhecer muito sobre teu produto. Você vai ter que ter muita interação rica. Não vai dar mais para ser aquela não espere que num terceiro momento de competição você vai ter o cliente entrando e comprando sozinho as coisas. Isso quando é transacional pode ser que tenha alguma coisa, mas mesmo lá talvez tenha até uma mudança para o contrário.
o cliente vai ter que ter um pouco mais de segurança, ele vai ter que ter um pouco mais de envolvimento, a usabilidade vai ter que ser melhor. Se tu for fazer compra no touch, que a gente chama, né, sem contato com o cliente, essa compra vai ter que ter uma usabilidade perfeita, né? Então a tecnologia vai ter que estar... Eu fiz uma compra no Magalu, eu tô fazendo propaganda, mas não é de propósito não, tá? A Luísa não tá me pagando nada. Eu fiz uma compra no Magalu esses dias e é incrível a interação deles como tá. Eu recebi WhatsApps realmente extremamente assertivos, os WhatsApps, sabe? Porque não ficou aquela comunicação quebrada, né? Então, assim, ficou aquele negócio do WhatsApp que realmente fazia sentido a informação que estava ali e era de alto valor para mim, me dizendo, olha, legal, por qualquer dúvida tu fala comigo por aqui, ó, teu produto tá assim, assim, assado, vai chegar? Não, conseguimos antecipar, vai chegar. Sabe, parecia uma interação realmente boa, realmente positiva por ali. Só que isso é uma empresa. Ao mesmo tempo, nessa crise, eu fiz outras 3 ou 4 compras, que foram horríveis a experiência. Chegou o produto errado, Então, assim, tem muito a evoluir nesse sentido, e essas que não estão bem resolvidas tendem a ficar pelo caminho, as que estão bem resolvidas tendem a avançar. Então, esse terceiro momento é um momento que a interação de venda, ela tende a ser uma interação mais rica. Se você estava num tom, é um tom acima em termos de riqueza, de conteúdo que você vai ter que dar e de assertividade de conteúdo. Não vai mais adiantar eu dar um monte de conteúdo e esperar quem pega. Não é mais assim que vai funcionar. Eu tenho que saber exatamente que conteúdo que eu tenho que dar para ti em que momento. Então, assim, as vendas elas vão ficar mais científicas ainda nesse terceiro momento. E tem um outro ponto. Como você alongou o tempo de negociação, você diminuiu também o que a gente chama de addressable market fit, diminuiu também um mercado endereçável. Então, assim, o que acontece? Mais do que nunca, o teu vendedor só pode entrar nas negociações que tenham chance de venda. Então, você vai ter que olhar muito para a qualificação, olhar muito para quem que você está jogando para a mão do vendedor. Porque se o teu vendedor começar, todo mundo que quer te conhecer, tu botar na mão dele, lembra que tu diminuiu o addressable e aumentou o tempo, isso vai ficar caríssimo e não vai parar de pé. Teu vendedor vai diminuir a conversão e você não vai entender de onde está vindo isso. Então, você tem que peneirar mais nesse terceiro momento. Então, são esses 3 momentos. A relação, eu estou falando muito de B2B, relação entre empresas, principalmente, né? Venda entre empresas. Tem um pouquinho de B2C no que eu falei, de venda para o consumidor final, mas a minha especialidade é mais B2B. Então, assim... Mas vale também para o consumidor final, né? Porque essa questão de relacionamento, a questão do touch point assertivo, de você vender algo que vista melhor, isso o consumidor final é a mesma vibe, né? Com certeza, com certeza. É a mesma linha, o raciocínio ele é o mesmo, a sociedade ela se transforma, claro, você tinha na venda B2B, não funcionava o low touch, que é não ter ponto de contato com o vendedor, era middle ou high touch, né? A maioria é high touch, muito ponto de contato. Agora você sobe um pouquinho, é hiper touch, né? Aí, ó, dá um bom nome para um livro aí, ó. Daqui a pouco alguém faz um livro, hiper touch. E aí, nova tecnologia, nova metodologia. E aí, quando a gente fala de consumidor final, ele era low touch, que é 100, ou medium touch. E agora talvez ele suba os dois um pouquinho também. É a mesma lógica, todo mundo vai ter que subir nesse terceiro momento. No primeiro momento, muita empatia. No primeiro momento, tem muita imagem envolvida também. No segundo momento, vem um momento de muito conta, a matemática financeira de venda, você tem que entender o que é TIR. Então, assim, eu sempre falo, a pessoa que fala assim, eu li um dia desse, nunca dê desconto para o seu cliente. Eu não vou falar o palavrão que eu normalmente falo, mas da onde que você tirou isso? Assim, porque existe matemática financeira para provar que muitas vezes o desconto ele é benéfico para ti, né? Você tem um tempo de retorno, depende da TIR, depende de um monte, depende do quanto você... Se você conseguiu fazer diminuir o número de follows, né? Então, teu vendedor fez isso em uma venda, conseguiu dar desconto em uma reunião, e ele matou a reunião, aquele desconto, às vezes, ele vai compensar o tempo do teu vendedor fazer outras 4, 5 reuniões e matar outras 3, 4 vendas desses 4, 5. Então, assim, não faz sentido não olhar para isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que a matemática financeira ela tem que fazer parte das vendas. A boa venda deriva do bom planejamento estratégico financeiro. Legal. Theo, deu para tirar uma conclusão muito legal aí da tua linha de raciocínio, informando esses 3 momentos, enfim. E a gente percebe na tua fala uma positividade muito legal, uma garra mais ou menos assim, peraí, a gente tem problema, o mercado está com problema, tem uma crise aí, mas tem como adaptar e resolver. Na tua vida empresarial e na vida dentro da Exact Sales,
É assim que você conduz a empresa e assim que a empresa se comporta? Peraí, tenho problemas, mas vamos mudar aqui o leme, a direção, o vento está soprando do outro lado, vamos desviar essa dificuldade aqui, vamos avançar. É assim que se conduz os negócios nesses momentos? Sem dúvida, eu acho que eu não me considero o maior modelo, mas eu tenho pessoas muito boas próximas, eu tento seguir, eu acho que se a gente chega mais longe é porque a gente se apoiou em ombros de gigantes, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, assim, eu vejo como é que essas pessoas reagem, eu tento reagir muito parecido com que esses caras chegaram lá e reagiram. E eu vejo que esses caras, eles têm uma característica muito simples, eles são focados. Eles vão entender, sabe quando você chega uma pandemia como essa e você vai estourar N problemas dentro da empresa. E você vai ter que achar os principais problemas, que são os gargalos. Por isso que eu falei da meta lá no início. Que problema que eu vou resolver de cada vez? Não adianta eu querer resolver todos. Eu tenho que entender o grau de priorização dos problemas para que eu possa resolver eles e os condicionantes, né? Então, por exemplo, para eu resolver minha venda, eu tive que resolver minha proposta de valor e tive que resolver uma questão estratégica que é meu ICP, que a gente fala que é meu cliente ideal de compra, tá? Eu tive que readequar essas duas coisas. Eu vou explicar exatamente como é que foi no Exact. Foi o passo 1 do Exact. O que a gente fez? Opa, vamos pegar... A gente fala quantas pessoas tu prospectou mês passado. Às vezes o cara fala, 1.000 novas empresas. Então tu sabe como é que tá o negócio dessas empresas, quem que é o teu concorrente que ela tá usando, se ela tá satisfeita ou não tá satisfeita. A gente sabe, né, Exact? A gente pergunta tudo. E esse é o nosso software, né? A gente pergunta tudo vira dado. Então vamos recorrer aos dados. A gente foi recorrer aos dados e olhou quais são os mercados que a gente está conseguindo, que os pré-vendedores estão conseguindo ficar mais tempo nesse momento e conectar melhor. Isso já me responde os mercados que estão aderentes e que não estão aderentes. Tinha mercado para mim que era o meu top 1 e nesse momento ninguém está respondendo. Então assim, eu não estou conseguindo conectar. Adianta eu continuar insistindo nesse mesmo mercado? Não adianta. Eu tenho que parar esse mercado, eu tenho que ir para um outro. Você entendeu que eu estou começando a tentar resolver? Qual é o meu problema número 1? Continuar vendendo. A Exact a gente vive de venda. Meu problema número 1 são 2. Continuar vendendo e continuar não tendo perda de clientes. Minha perda ser baixa. Esses são meus 2 problemas que eu olhei e falei assim, são os meus 2 gargalos, eu tenho que resolver isso. Ok. Para eu continuar vendendo e também para esse, eu tenho que readequar essas questões. Em CP, cliente ideal de compra, eu fui lá e olhei quem está movimentando e direcionei minha força de prospecção para os mercados que estão me atendendo melhor. Primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, proposta de valor. Adianta eu dizer que eu sou o maior software de Sales Engagement da América Latina? Só isso. Não é que eu vou abandonar. Não adianta. Talvez isso não tenha mais a mesma força de antes. Isso já se tornou... Então, o que eu tenho que falar? Olha, você quer continuar prospectando? Você quer continuar prospectando? Quer conhecer do mercado? Saber o que o mercado está movimentando? Quero. Você quer fazer isso por home office, porque você não pode mais fazer isso presencialmente. Teu time tem que estar em casa, né? Sim, eu sou a ferramenta mais adequada para o teu time de casa prospectar e coletar dados do mercado. Eu virei álcool gel. Esse é o ponto. Eu virei álcool gel. Eu virei necessário. Eu passei de desejável a necessário. Por isso que a gente está batendo recorde de venda dentro do Exact. Então, esse foi o ponto 1. Ponto 1 é esse. O ponto 2 que eu estava falando ali de estar próximo do cliente, eu comecei a entender qual é a dificuldade do meu cliente hoje. Ele tem uma dificuldade que é planejamento financeiro. Poucas empresas são bem planejadas financeiramente falando. Então, o que a gente fez? Meu CFO começou a fazer, eu e o meu CFO, meu chefe de finanças, começamos a fazer reunião com os clientes para ajudar eles a planejarem. A gente botou eles em contato com o nosso escritório de advocacia e de contabilidade para eles saberem como é que eles podem usar as novas normas desde que o governo estava soltando. A gente está colocando agora e está mandando essas próximas semanas para os clientes. A gente levantou um fundo de investimento que vai fazer vários investimentos do Brasil, um fundo de Miami, que está interessado em empresas que tenham bem resolvido o seu processo de vendas. Então, esse fundo a gente vai oferecer para os nossos clientes para fazer a ponte com eles, para linkar. Eles botam até $100 mil, que é e trocam por pouco equity, é interessante. E a gente conseguiu levantar um crédito especial para os nossos clientes com a A55, que é uma promotora de crédito. A gente viu que muitos clientes não estavam conseguindo acessar o crédito dos bancos, etc., até porque eles não flexibilizaram as condições de entrada, eles só fizeram, que é ridículo isso, né? Então, mas enfim, não cabe a mim discutir isso. Eu acho que a gente joga com o que a gente tem. Então, eu estou tentando ajudar o cliente. Então, eu estou tentando me aproximar dele. A gente fez um evento que chama o Ampare Adapt para ajudar o mercado como um todo e ajudar o nosso cliente, que tinham propostas específicas para eles. A gente está com um evento agora
que é da Semana do Pré-Vendedor, onde a gente tem curso a semana inteira para os pré-vendedores com os melhores profissionais da Exact nesse sentido, e a gente tem um desafio com brindes, com prêmios para os melhores desempenhos depois. Então, isso é se aproximar do cliente. Então, eu estou tentando resolver, a sua pergunta é corretíssima. Onde é que estão minhas maiores dores dentro da empresa e no que eu vou dedicar me dedicar a resolver? Não adianta eu sair querendo resolver tudo, não adianta eu sair querendo abraçar o mundo. Eu acho que você tem que focar nos teus gargalos. Eu acho que é assim que eu vi que os caras mais tops do mercado se comportavam. Eu falei, acho que é nessa linha que eu tenho que me comportar também. Tá. Theo, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, que é muito legal, empreendedores do teu calibre, empreendedores que têm um know-how legal contigo e uma energia de sobra, né? Eu quero entender um pouquinho como que você olha para o mercado futuro, um resumo das mega tendências que vem pela frente aí, em relação à parte de vendas, que é a tua grande especialidade. Queria que a gente conseguisse passar para quem está vendo a gente, que a gente consiga dizer para essas pessoas o que vem aí pela frente, qual é as tuas previsões, as tuas mega tendências que você está de olho, e isso eu não estou falando de 2021, 2022, isso é de maneira mais global. O que vem pela frente nessa área? Legal. Eu acho que já existiam 5 tendências que são as 5 principais que estão no mundo, que já vinham até antes do Covid e elas só foram fortalecidas, tá? Então, você acha que essas 5, a gente tem vários movimentos, eu tenho até colocado no meu Instagram, quando surgem esses movimentos, eu boto, tá vendo? Falamos disso na palestra, falamos disso naquela palestra. São 5 grandes pontos. O primeiro é fintech, meio de pagamento, tá? Quem dominar meio de pagamento, mais do que nunca, domina... Cara, a gente tá vendo aí, tem PicPay, que tá investindo pra caramba, tem vários tipos de domínio de meio de pagamento. Se a transação é feita dentro da minha plataforma, eu domino o meio de pagamento. A gente vê o Facebook querendo lançar moeda, a gente vê uma série de movimentações nesse sentido, elas só vão intensificar, tá? Então a gente viu agora, se eu não me engano, foi a Stone fez umas 4 ou 5 compras e investimentos agora durante a crise, que é uma outra coisa que acontece muito na crise, eu tenho falado, muita fusão e aquisição de empresas. As crises, todas elas, claro, ficou muito mais barato comprar e fundir com empresas. Então, assim, muita fusão, aquisição, label, empresa trabalhando junto com empresa por baixo da solução, muito. A gente vai ver muito disso. Em fintech, mais do que nunca vai ter isso também, tá? Então, assim, meios de pagamento, para mim, é a primeira grande tendência. Certo. Segunda grande tendência, a gente vai falar basicamente de logística, tá? É só a gente olhar. A Americanas tem entrega expressa 24 horas. Como é que é a logística da Magazine Luiza? Como é que tá bem resolvido isso? Não é só vender, agora não é só isso, é entregar, né? Entregar muito rápido e entregar certo. A gente fez agora 2 compras em uma empresa específica muito grande, que eu não vou falar o nome porque inclusive tem negociações para ser cliente, então eu não posso, mas fizemos 2 compras nessa grande empresa e chegou as 2 vezes errado o produto. Isso é logística, isso é erro de logística e é imperdoável hoje. Eu não faço uma terceira conta nessa. Então, assim, quem erra logística vai ter muito problema. E logística, quando a gente tá falando, não é só a entrega na milha final, ela é a logística de um todo, né? Aí a gente vem com coisas que já vinham lá atrás, que é a indústria 4.0, por exemplo, que as máquinas começarem a se comunicar. Imagina que eu estou produzindo algo e a minha máquina parou, e o meu vizinho tem uma máquina ociosa no parque dele. Será que eu não posso, ao invés de esperar ou ter que comprar uma máquina nova, eu pegar essa ociosidade de uma máquina específica do meu vizinho, fazer a gente se conectar, eu produzir uma parte lá, depois voltar para o meu chão de fábrica ou algo do tipo? Então a logística ela não envolve só a milha final, ela envolve a logística como um todo. A gente começar a resolver, a gente começa a falar de máquinas que se comunicam melhor, de centros de distribuição que talvez fiquem maiores em detrimento a lojas físicas menores, por exemplo. Eu ter estoque mínimo na minha loja, você provar uma camiseta e eu não ter para te entregar agora. Você prova, eu tenho um ambiente físico, lembra que ele falou do online e do offline, trabalhando juntos? Eu tenho um ambiente físico, onde você vai lá e prova uma camiseta, só que eu não vou te vender agora, tu não vai sair com ela agora. Ela vai chegar, e aí tem um desafio na China que eu acho muito legal, eu não sabia disso, fiquei sabendo por um amigo. Lá eles têm um desafio logístico que é o seguinte: você vai comprar essa camiseta aqui, eu não vou te entregar agora, só que ela vai estar antes de você na tua casa.
Então, assim, olha o nível de acurácia que a gente está falando de desafio logístico. Esse assumir o desafio mesmo, né? Pô, mas lá eles estão muito à frente, né? Em várias coisas, a gente tem muito a aprender lá. Então, assim, lá também, se você for pegar o Alipay, você já vai para um restaurante, você vai botar para o lado ali, numa espécie de WhatsApp, você botou para o lado, acha o restaurante, você faz o pedido, quando você diz quanto tempo você vai demorar, quando você chega lá, tá a tua mesa pronta, já com a tua comida já tá pago. Então, assim, é outro... E a gente vai vir muito para cá. Eles consomem mais fácil as inovações. Então, isso vai vir muito para cá. O terceiro ponto são dados. Os dados, mais do que nunca, quando eu começo a falar de mudanças radicais, de muita mudança rápida, muita prototipação, e o universo, a partir de... Não só por causa da crise, ela intensificou isso, mas a gente vinha num ambiente muito veloz, onde se eu não soubesse muito sobre o meu mercado, eu ficava para trás, eu andava no escuro. Agora eu não faço mais uma coisa para perdurar 10 anos um produto. Não, Sim. Eu faço ele para 1 ano, ele vai ter que ficar se transformando, ou 1 mês, em algumas vezes. Se eu não entender muito como é que meu mercado está se comportando, se eu não entender muito os dados como um todo, eu vou andar às cegas e eu não consigo fazer esses movimentos. Eu dei o exemplo da Exact, a gente conseguiu se ajustar nessa em meio à pandemia e bater recorde de venda, porque a gente conseguiu, nos nossos dados, entender para onde que a gente ia caminhar. Ponto. É dado. Se você prospecta, fala com 100 empresas, 200 empresas e não tem dados sobre ela, você está jogando dinheiro fora. Você está rasgando dinheiro. E ninguém é tanso de rasgar dinheiro. Você tem que transformar em dados. E dados padronizados. Para ter dado, precisa de padrão e processo. Não existe dado sem padrão. Então, assim, eu até fiz um post hoje, esses dias no LinkedIn, falando sobre, cara, as pessoas não quererem competir com a tecnologia. Então, assim, se a tecnologia está lá, tenta se unir a ela, né? Então, eu falo do pré-vendedor, o cara que está prospectando, não tenta não fazer a pergunta que o software está mandando fazer. Entende que aquilo tem algo maior por trás. Então faça a pergunta e tenta ser melhor do que ele no que o software nunca vai ter, que é empatia, adequação, tonalidade de voz, adequação ao perfil, ao arquétipo que está do outro lado. Se especializa nisso. Não em querer interpretar as informações ou fazer a pergunta X ou Y. Cara, deixa que isso o software te dá, já tem tecnologia para isso, que consegue botar muito mais dados ao mesmo tempo e tomar a melhor decisão do que tu. É difícil, você não vai conseguir competir. Então, assim, dados é o terceiro. O quarto é health, tecnologia para saúde. E eu acho que agora mais do que nunca, né? Então, assim, e aí quando eu falo tecnologia para saúde, existe a tecnologia de... Não seria a palavra certa, mas vai lá, vamos falar de cauda curta e cauda longa, que ela é usada para outra coisa. Mas, assim... A tecnologia que tu vai explorar agora, por exemplo, a Neoprospecta, uma empresa de Florianópolis, que ela está desenvolvendo testes para o Covid. Então, teste em massa que vai custar muito barato, de 10 a 30 reais, porque ela vai fazer em quantidades ao mesmo tempo. Aproveitar esse momento. Só que acabou o Covid, acabou esse momento dela. Então, é ruim, de forma alguma, porque ela pode ter capacidade técnica para ficar acontecer. Tem uma outra, também de Florianópolis, a NTEC, ela faz do teu metabolismo, entender qual o medicamento antidepressivo correto para cada... Agora vamos entender. As pessoas vão estar desempregadas, as pessoas vão estar falindo, quantas pessoas que vão estar em processo de depressão? Muitas. A NTEC tem um mercado que vai ser por muito mercado consumidor dela, onde ela vai entrar que nem uma luva nesse mercado. Isso, para mim, é uma tendência longínqua, tendência que vai durar muito tempo. O quinto mercado é um mais complexo da gente dizer assim, vai ser rápido que vai ser agora, tá? Porque por mais que tenha acelerado, eu acho que existe tanto, mas existem outros movimentos, que é a educação. Tecnologia para a educação, a gente começou a experimentar, só que assim, é mal experimentado, os professores não foram preparados para isso, os colégios não vinham se preparando para isso, nem um pouco, movimentos muito... Então assim, é um mercado que ele tem que ser de uma hora para outra, então a experiência não está sendo positiva. Eu tenho falado muito com alguns professores, e não está sendo positiva essa experiência, porque eles não estão treinados. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, surgindo
cursos específicos de outras coisas na internet, o Gestão 4.0, curso para empreendedor, são cursos dos mais variados que têm surgido e ocupado alguns lugares e algumas lacunas que não deixavam. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é as empresas assumindo o papel de capacitação. Por exemplo, a gente tem a Academia Exact. A gente pega profissionais que estão desempregados e ensina eles a ser pré-vendedores para que eles possam conectar com os nossos clientes e ser mão de obra do cliente qualificado. As empresas, a RD tem a Academia RD, tem várias empresas que têm as suas academias e que estão assumindo esses papéis. A Rock Content tem a dela, tem várias. Então, assim, esse papel de academia e de formação, ele tende a ser intensificado cada vez mais e as empresas tendem a começar a assumir porque o mercado formador não está dando conta de evoluir na mesma velocidade. Então, meu entendimento é esse. Legal. Eles vão assumir. Essas são as 5 grandes tendências para mim, e aí a gente vê uma tendência muito grande de começar a ver fusões, aquisições de empresa, muitas empresas se valendo do dólar. Então, em mercados onde você compete com empresas internacionais, se valer do dólar, você consegue pegar clientes de caras que antes você não pegava, porque o custo dele disparou. Então, tem algumas coisinhas aí nesse meio do caminho. Legal. Theo, fantástico, cara. Você tem uma visão, assim, fenomenal. Por isso que tá onde tá, né? Eu acho que é por aí. Gostou, fico feliz pra caramba. Quero te agradecer demais esse conjunto todo de informações, que, veja, nós estamos falando aqui de uma informação extremamente valiosa. Você não é um palestrante que está aí passando conteúdo. Na verdade, você está passando experiência. E eu sempre digo que experiência vale muito mais do que qualquer teoria, do que qualquer situação que se olha independentemente e isoladamente, cara. Você tem experiência, você tem teoria, você tem metodologia, e é isso que com certeza dá esse grande sucesso da Exact. Nós da ViaSoft temos muito, eu diria assim, admiração por vocês, pela Exact. E queremos, assim, para nós, com certeza, é bacana demais estar contigo aqui, poder passar esse conteúdo todo. Foi muito bacana, foi muito maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas precisam desse tipo de conteúdo para se orientarem nesse período, porque a vida continua, as pessoas continuam vivas, enfim, as coisas elas vão acontecer da mesma maneira, e quem tiver mais preparado, com certeza, como você falou no terceiro estágio, que vem a competição mais forte, aqueles que têm mais pegada vão assumir o espaço daqueles que estão mais desesperados ainda, né? Que estão na fase 1 e 2. Sem dúvida. Eu acho que você falou uma coisa que eu só se eu puder só fazer um convite, né? Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que consomem. Então, parabéns, obrigado pelo... Acho que a gente tem que olhar para quem está realizando algo que a gente quer realizar também. Então, a gente tem que sempre mirar quem está conseguindo realizar alguma coisa que a gente quer realizar também. Acho que isso é legal. E o conteúdo mais interessante da gente consumir é a experiência, né? É aquilo que a pessoa viveu, não que seja uma verdade absoluta, porque o nosso universo... Mas ela enche nossa caixa de ferramentas para que a gente possa ter ferramenta certa para pelo menos testar e ver como é que se comporta na nossa realidade. Então, assim, eu acho que tentem consumir conteúdos práticos de quem viveu, não que a teoria seja ruim, não é isso, mas ela aplicada é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de conseguir vivenciar. E eu queria convidar todo mundo. Em agosto eu lanço esse livro, que é de 0 a 50 milhões, uma trajetória real de empreendedorismo. Eu conto detalhes, então, de tudo que aconteceu, todas as negociações, e aí com detalhes, mesmo abrindo números, abrindo sentimento, o que eu estava sentindo, o que foi, como é que foi. Assim, tá realmente bem aberto, desde quando eu entregava panfleto, que eu comecei entregando panfleto, até os primeiros 4 anos da Exact, foi quando a gente foi avaliado em 50 milhões, hoje é quase 100 milhões, né? A gente tem 5 anos. E para mim, eu acho que lá eu consegui, assim, eu estou muito feliz com o resultado. Eu entreguei para a editora mês passado e eu realmente espero que o pessoal goste, que o pessoal consuma. A gente vem com um segundo evento da Exact também, que eu vou convidar todos, vai se chamar Bastidores do Sucesso. Fiquem ligados, vão ser grandíssimos nomes do mercado, caras são gigantes, e é bem nessa linha, aprender com as experiências deles. Eu acho que a gente tem que aprender com as experiências. Eu aprendo sempre quando eu estou conversando, então obrigado pela porta aberta e contem comigo sempre que precisarem, tá? Meu nome é Theo Orosco, só quem quiser me adicionar no LinkedIn, no Instagram,
e trocar ideia à tua disposição. Quem quiser conhecer mais da Exact é contato@exactsales.com.br.